Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Em meio às angústias, vitórias e lidas, no palco do mundo onde a história se faz, sonhei uma igreja a serviço da vida. Eu fiz do meu povo os atores da paz. Eu fiz do meu povo os atores da paz. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Nesta próxima quarta-feira, a nossa igreja celebra um momento muito significativo dentro do ano litúrgico. Estaremos iniciando um novo momento, chamado Quaresma. Um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo de renovação para a nossa vida espiritual, fraterna e social. Todos os anos acompanhamos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que nos pede algumas atitudes concretas. Por exemplo, a importância da oração, do jejum, da esmola. Sempre a primeira leitura do profeta Joel nos convida a rasgar não as vestes, mas o coração. É um tempo de escuta, de deixar Deus falar na nossa vida e no nosso coração. Desde 1964, no Brasil, junto com a Quaresma, a Igreja celebra a campanha da fraternidade. E neste ano um tema altamente desafiador: fraternidade, igreja e sociedade. Com este belo tema, eu vim para servir. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos acompanhar agora qual é o objetivo geral desta campanha. Quais são os objetivos específicos? Acompanhemos. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. A campanha da fraternidade deste ano propõe o tema da relação entre a Igreja Católica e a sociedade. A Igreja reafirma sua disposição em servir ao povo brasileiro em sua caminhada e anseio de construir uma sociedade justa e fraterna. Esse ano nós queremos trazer justamente esse tema, que é a igreja e sociedade. Quer dizer, qual é essa relação, qual é essa presença da igreja na sociedade, qual é esse tipo de presença que transforma, que busca as razões da vida humana, que apoia a vida humana, que constrói a vida humana. Eu creio que é um tema que nos ajudará muito
também no acolhimento da grandeza do mistério da morte e ressurreição de Jesus. São objetivos específicos desta campanha: fazer memória do caminho percorrido pela Igreja com a sociedade, identificar e compreender os principais desafios da situação atual. Como a Igreja tentou percorrer esse caminho através dos séculos, mas especialmente no Brasil, essa relação Igreja-sociedade, a presença da Igreja na sociedade, significa nós cristãos, nós católicos. Olha o tipo de presença nossa. Então isso é muito importante recordar. Apresentar os valores espirituais do reino de Deus e da doutrina social da Igreja, como elementos autenticamente humanizantes. A mensagem da Igreja, que a Igreja procura anunciar como missão, sempre procura elevar a pessoa. A pessoa porque é filho de Deus, é filha de Deus. Como filho e filha de Deus tem uma dignidade própria e a Igreja deve cuidar para que esta vocação ela não desapareça e seja levada à plenitude. Identificar as questões desafiadoras na evangelização da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores para a ação pastoral. De ação da Igreja, através das pastorais, através da nossa ação pastoral, ela vai ajudando nessa transformação. Aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito e do diálogo interreligioso e intercultural para superar as relações desumanas e violentas. A Igreja ajudando os cristãos, ajudando as comunidades, ajudando a criar relações novas, respeitando as pessoas nas suas opções, mas sempre de novo repropondo a grandeza do Evangelho e ajudando, portanto, numa construção de uma sociedade mais justa, mais humana, sem violência, de paz. Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja de Cristo de levar a boa nova a cada pessoa, família e sociedade. Se nós cuidarmos da pessoa, cuidarmos da família, cuidarmos da sociedade, estarmos bem inseridos na sociedade, participando ativamente na sociedade, nós certamente daremos prosseguimento e daremos visibilidade à verdadeira missão da Igreja. Atuar profeticamente à luz do Evangelho, opção preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e solidária. Nós queremos, então, aproveitar esse momento da campanha da fraternidade para que a Igreja torne visível a grandeza do Evangelho e esteja visivelmente, de maneira atuante, junto aos pobres. O tema da campanha da fraternidade deste ano inspira-se no Concílio Ecumênico Vaticano II, que trouxe outra perspectiva para a relação entre a Igreja e a sociedade. O lema é "Eu vim para servir", representado pelo Papa Francisco, reclinado para lavar os pés de uma pessoa. É um grande apelo à conversão e expressa o modo de servir da Igreja. Esse é o foco, a centralidade da Igreja, que está sempre a serviço, como Deus em Jesus se colocou a serviço da humanidade. A campanha coopera para que as comunidades e discípulos missionários percorram o caminho quaresmal de conversão em preparação para a participação do mistério pascal de Jesus Cristo. Quaresma, tempo de renovação, tempo de conversão, tempo de voltar às raízes, tempo de voltar ao Evangelho, uma revisão de vida. Por que não tomarmos o Concílio Vaticano II como esse elemento que nos leva à conversão, a uma inserção cada vez maior como igreja na sociedade e na transformação da sociedade? As alegrias e esperanças.
As tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Ficamos por dentro do objetivo geral, como também dos específicos. No segundo bloco, vamos ver a relação entre igreja e sociedade. É um rápido intervalo e voltamos rapidinho. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Os grandes oprimem, exploram o povo, mas entre vocês bem diverso há de ser. O Concílio Vaticano II foi e é, na vida da Igreja, um divisor de águas. E já há mais de 50 anos, o Concílio Vaticano II nos desafia a uma conversão pessoal, a uma conversão pastoral. Vamos, nesse segundo bloco, ver qual é a relação que existe entre igreja e sociedade. Acompanhemos. Uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Dos anos 30 aos anos 50, o mundo passou por grandes transformações sociais e tecnológicas. O avanço da industrialização, as reformas e mudanças políticas, as guerras entre nações, a modernização e ampliação dos meios de comunicação foram os primeiros passos para a globalização do planeta. No Brasil, a era do presidente Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. O início da urbanização, o modernismo na literatura e na pintura, e a participação do país na Segunda Guerra Mundial foram apontadas como novas realidades e grandes desafios pastorais. A sociedade mudou e a Igreja se deparou com novos desafios. A resposta da Igreja veio na forma de iniciativas organizacionais e articuladoras de sua ação, como a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 1952. A mobilização dos leigos por meio da ação católica especializada e outras ações para responder a problemas mais específicos. Em âmbito mundial, a Igreja respondeu com o Concílio Ecumênico Vaticano II, um momento de reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. São João XXIII convocou o concílio em 1959.
Os trabalhos começaram em 62 e encerraram-se 4 anos depois, em 1965. O concílio trouxe uma nova perspectiva para a relação entre a Igreja e a sociedade. O Concílio Vaticano II pode ser chamado Concílio da Igreja, em que ela se colocou a pergunta: o que ela pensa de si mesma? Nesse sentido, ela foi às raízes mais profundas da sua própria identidade e missão e trouxe uma profunda renovação em todos os campos, na liturgia, na pastoral e, de uma maneira muito especial, na relação com o mundo, tendo uma constituição específica sobre a Igreja no mundo. Ou seja, o Vaticano II realmente norteou a pastoral da Igreja logo nas suas origens. Para o Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja está na sociedade com a missão evangélica de servir a Deus, servindo a humanidade. E para isso, era preciso falar a língua dos homens e se aproximar cada vez mais de sua vida concreta. Compreendendo que a Igreja está no mundo, embora, usando as palavras do Evangelho de São João, a Igreja não seja necessariamente do mundo, mas a Igreja está no mundo, está encarnada nesta realidade que são as culturas, os povos, as sociedades, os problemas sociais, enfim, toda a realidade humana. E esse esforço de procurar falar com uma linguagem nova com o mundo, de ouvir o mundo, de compreender, de interagir com o mundo, sem dúvida, foi uma das marcas mais importantes do Concílio Vaticano II. A população brasileira passou de 200 milhões de pessoas. 85% dela está nas cidades, mas ainda há grandes desigualdades sociais. As mudanças são profundas e constantes na sociedade brasileira e desafiam a ação evangelizadora dos discípulos missionários. A perda de referências, a queda das grandes instituições, inclusive e particularmente da família, o aceleramento das informações, que ao mesmo tempo são um grande potencial, apresentam-se também como um grande desafio. Hoje é muito difícil você encontrar pessoas que abraçam a fé católica e a moral católica na sua integridade. Vivemos em uma sociedade plural e avança a cultura do descartável, do materialismo, do individualismo. Entre muitos desafios para a evangelização está que nós vivemos hoje uma sociedade de valores líquidos, do transitório, do descartável. Nós vivemos hoje de uma linguagem, a rapidez da comunicação, de uma linguagem que vai se modificando. Agora, será que a minha língua está sendo entendida pelas crianças? Está sendo entendida pelos jovens? Então, um dos grandes desafios hoje é a Igreja aprender a falar também essa língua da telecomunicação, da internet, das redes sociais. A Igreja abraçou os desafios destes tempos modernos, com o objetivo de construir uma cultura de paz que leve as pessoas à realização, autonomia e proximidade com Deus. A Igreja, ela está dentro da sociedade, dentro desse mundo, e ela tem uma grande responsabilidade de poder, nessa presença, cumprir a palavra de Jesus, ser fermento, sal, luz, e ajudar a sociedade a descobrir os seus valores e a importância que tem. Diante das dificuldades do mundo moderno, a Igreja pede que não se deixem levar pelo pessimismo, atitudes reativas ou mesmo a indiferença diante das injustiças. Exorta os discípulos missionários a empenhos pela construção de uma sociedade justa, fraterna e de paz.
que o concílio traz, entre muitas outras coisas, mostra que todo cidadão ele pode ter ou não ter uma determinada fé, pertencer ou não a uma determinada religião ou igreja, mas todo o cristão, antes de tudo, ele tem a cidadania. A igreja que também luta para que as leis sejam mais justas, para que o mundo seja transformado, para que esse mundo tenha uma maneira de pensar que valorize a pessoa humana e a respeite cada vez mais. Deus chama homens e mulheres de boa vontade para serem construtores do desenvolvimento humano integral. Há esperança diante dos desafios. A Igreja se propõe a servir, partindo de Jesus Cristo, para levar a boa nova e a esperança da ressurreição ao coração de cada homem e de cada mulher, para mostrar-lhes como são amados por Deus e capazes de contribuir para uma nova humanidade. É missão da Igreja ser samaritana, acolhedora, servidora. O Papa Francisco, com muito carinho, nos chama a atenção. Ser uma igreja que anuncia e saiba ouvir. Logo mais no terceiro bloco, iremos acompanhar que entre igreja e sociedade não há disputa, não há confronto, mas ao contrário, diálogo, serviço e colaboração. Voltamos rapidinho. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Preciso de gente que cure feridas, que saiba escutar, acolher, visitar. Eu quero uma igreja em constante saída, de portas abertas sem medo de amor. Nosso fundador, o Padre Dion, nos ensinava: se as injustiças sociais não são pecado, então não existe pecado. Os nossos bispos no Brasil nos fazem esse desafio, como cristãs e cristãos leigos, sermos no mundo sal e luz. Neste terceiro bloco, vamos aprofundar que sociedade e igreja não estão em confronto, mas ao contrário, é muito importante essa atitude do anúncio, do diálogo, de saber ouvir, de nos colocar a serviço, colocando-nos em parceria, em vistas do bem comum. Acompanhemos. Uma igreja solidária, É missão da Igreja a aproximação dos diversos povos e nações, em busca do diálogo pacífico e do bem da humanidade.
As diferenças entre as pessoas não devem ser motivos de afastamento. O diálogo e a partilha são indicados para a superação dos conflitos, fortalecimento da vida social, construção da paz, justiça e respeito aos direitos de todos. O diálogo é um dom. Um diálogo é o dom de si, dar o melhor de si, e ao mesmo tempo é um receber o dom dos outros. Diante de um pluralismo muito presente na sociedade e nas igrejas, é claro que as palavras, a linguagem deve ser uma linguagem e uma palavra que atinge o coração e que atinge a cultura de cada povo, religião, não é? E, por que não dizer, de cada igreja. Eu acredito que o grande desafio hoje para a nossa igreja seja o desafio de, sem perder a identidade, acolher todo o positivo que vem das diversas culturas e todo o positivo que vem das outras igrejas e que vem das outras religiões. A ação evangelizadora da Igreja deve repercutir na sociedade para o bem comum, em especial para os mais pobres e sofredores. E por não se prender a nenhum sistema político, econômico e social, a Igreja tem maior alcance em suas ações, unindo comunidades e nações. A Igreja, ela não é e não tem um partido, um candidato. Ela não é esse o caminho da Igreja. Ela reconhece a importância do partido e do candidato e quer que o partido seja o melhor possível, os partidos sejam os melhores possíveis e os candidatos também. Por isso a Igreja tem um papel importante nesse processo. Ela está ali envolvida para defender e para fazer valer na sociedade esses valores anunciados por Jesus, que são valores universais. A Igreja, ela quer contribuir para que a sociedade seja melhor, para que a sociedade seja humanizada, para que os seres humanos, para que as pessoas humanas, de fato, elas vivam humanamente, da melhor maneira possível. Então, a Igreja é a comunidade comprometida com isso. A Igreja Católica dispõe das forças salvadoras que recebe de Cristo para todas as pessoas. Ela propõe salvar a pessoa humana e contribuir para que a sociedade atinja sua finalidade mais autêntica, o desenvolvimento integral a partir do bem comum. Toda religião ela tem valores, ela tem grandezas, e eu até mesmo diria que é muito difícil uma sociedade subsistir sem os valores de uma religião. Então, a Igreja, ela tem os seus valores, tem o Evangelho, nos diz de valores, e esses valores, elas são apresentadas à sociedade como valores fundamentais para a convivência humana, para a realização da pessoa e para as relações entre as pessoas, que devem ser relações fraternas, justas. São várias frentes de trabalho por meio das pastorais, missões e cooperação com movimentos sociais. Uma das grandes conquistas no campo político e combate à corrupção eleitoral foi resultado de reflexões iniciadas na campanha da Fraternidade de 1996, com o tema Fraternidade e Política. A população recolheu mais de 1,5 milhão de assinaturas para a aprovação no Congresso Nacional da Lei da Ficha Limpa. A Igreja, ela tem historicamente uma relação de muita proximidade e muita sensibilidade às grandes causas da sociedade brasileira. A imensa maioria dessas assinaturas foram adquiridas ou captadas pelos movimentos sociais, organismos sociais, pela estrutura da Igreja, católica no Brasil. E a CNBB, à frente desse processo, contribuiu de maneira gritante com a coleta dessas assinaturas. Outro serviço da Igreja à sociedade brasileira é a proposta de reforma política. A CNBB, com outras entidades da sociedade, sugere a proibição de financiamento de campanhas com recursos de empresas e a implantação do financiamento democrático, a adoção do sistema proporcional com enfoque no programa partidário,
a alternância entre homens e mulheres na lista de candidatos e o fortalecimento da democracia participativa. A reforma política, ela é considerada, e de fato é, a mãe das reformas que o Brasil necessita. Todas as reformas que o Brasil precisa, no campo da educação, no campo tributário, no campo do judiciário, em diversos outros lugares e diversos outros setores da sociedade, necessitam de um Congresso Nacional significativo, capaz, inteligente, sensível às necessidades do povo brasileiro. Sem a reforma política, nós não conseguiremos bons resultados nas demais reformas. São várias áreas de atuação da Igreja. Outro serviço prestado à sociedade é o projeto de iniciativa popular Saúde Mais 10, que reivindica melhoria no financiamento e na saúde pública para todos os brasileiros. Esse projeto ainda tramita no Congresso Nacional. 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública, essa é a essência do projeto Saúde Mais 10, mas não só isso. A CNBB, entendendo ser, e as pastorais sociais, organismos sociais vinculados à CNBB, entendendo ser de extrema importância não só buscarmos financiamento, o melhor financiamento para a saúde pública, mas sem dúvida buscarmos a defesa de que esse novo financiamento e todo o financiamento da saúde pública seja corretamente aplicado e com a transparência devida. O diálogo com a sociedade é um serviço de cooperação da Igreja a favor da verdade, da justiça e da fraternidade em vista do bem comum. O único bem que a comunidade de fé pede à comunidade política é a liberdade, pois ela deve utilizar em sua atividade de salvação os caminhos e auxílios do Evangelho. A ação social é o rosto visível da Igreja diante daqueles que não acreditam. E as obras sociais, elas não são apenas para católicos, é para qualquer ser humano. Então, nesse sentido, é preciso rever uma certa mentalidade que confunde Estado laico com Estado laicista. O Estado é laico, mas o povo brasileiro é profundamente religioso e, nesse sentido, vivendo efetivamente a sua fé, ele vai contribuir para a transformação da sociedade. Afinal de contas, para a Igreja vale muito aquilo que São Tiago dizia: tu tens a fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé. Você percebeu que hoje todo o nosso programa, Um Coração para Amar, foi em cima do texto base da campanha da fraternidade. Fraternidade, igreja e sociedade. Eu vim para servir. Estamos apenas começando a campanha. É um momento muito oportuno de mergulharmos na temática que a igreja nos propõe e sermos, na nossa cidade, no seu ambiente de trabalho, sal, fermento, luz do mundo. Até a próxima semana. Quero uma igreja solidária, servidora